Olá, pessoal. Eu me chamo Raidileno Matheus Tavares, sou médico veterinário da DAPEC e atualmente responsável técnico pelo programa de sanidade dos equídeos. Hoje a gente vai estar abordando um tema de grande importância e relevância para a equidicultura do estado do Tocantins, que é a doença mormo. O Tocantins tem um rebanho bastante significativo de equídeos, comprovando a alta importância dessa atividade em nosso estado. O Tocantins hoje conta com um rebanho de aproximadamente 250.742 cabeças de equídeos, sendo que isso está incluído os equinos, que são os cavalos e éguas, os muares, que são os burros e mulas, e os asininos, jumentos e jumentas, sendo que a grande maioria da população é composta por equinos, 186.986 animais aproximadamente. O mormo é uma doença infecto-contagiosa geralmente fatal. Ela é causada por uma bactéria denominada Burkholderia mali. Ela pode se apresentar tanto de curso agudo ou crônico e acomete principalmente os equídeos, sendo que também pode acometer outras espécies, em especial o ser humano. Ela é considerada uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida do animal para o homem. Ela pode vir ou não acompanhada por sinais clínicos, e para o qual não há tratamento eficaz e nem vacina, sendo que o único método preconizado é a eutanásia desses animais positivos, com o objetivo principal de salvaguardar a saúde pública e também o rebanho de equídeos no Tocantins e no Brasil. A Burkholderia mali, ela é sensível aos vários desinfetantes, principalmente esses mais usuais, que são álcool 70%, permanganato de potássio, hipoclorito de sódio e iodo. Ela em contato com esses desinfetantes, ela é inativada. Ela é destruída também a uma temperatura de 55 graus durante 10 minutos e pela radiação ultravioleta, ou seja, a incidência solar diretamente na bactéria inativa ela. Pode permanecer viável na água e matérias orgânicas durante vários dias ou meses, sendo que ambientes úmidos favorecem essa viabilidade da bactéria no ambiente. Um exemplo é a água de torneira, que ela pode durar mais de um mês viável nesse tipo de ambiente, e matéria orgânica por em média de 15 a 30 dias. O histórico do morro, a primeira ocorrência do morro relata em 1811, ocorrendo na ilha do Marajó, provavelmente de animais importados de Portugal. Em 1870 e 1890, essa doença foi relatada tanto em equídeos como no homem. E em 1896, o doutor Adolfo Lutz foi o primeiro a realizar o isolamento dessa bactéria. Então, ocorreu relatos de notificação de morro até 1968. Em 1968, na cidade de São Lourenço da Mata, nesse período do início até 1968, ocorreu o último relato desse período. Posteriormente, ela foi considerada extinta por mais de 30 anos, mas ela, na verdade, a gente acredita que ela nunca foi erradicada do território. Então, em 1999, ela reemergiu, foi notificada no estado de Pernambuco e Alagoas. É o período de incubação, ou seja, do contato do agente, da bactéria com o animal até apresentar a sintomatologia clínica, pode ocorrer de 3 dias a vários meses. Os equídeos, como eu falei, são os principais hospedeiros, e dentre os equídeos, as asininos são mais susceptíveis a apresentar a forma aguda. Já os cavalos têm uma maior resistência, principalmente que os animais que têm uma boa genética, bem alimentados e um bom manejo, ele apresenta geralmente a forma crônica. Em seres humanos, é um hospedeiro acidental, ela pode ocorrer também em felídeos, principalmente aqueles que ingerem a carcaça de animais infectados pela Burkholderia. Pequenos ruminantes também já foi relatado casos de mormo. Já em bovinos, suídeos e aves, elas são consideradas resistentes. Nunca foram relatados casos de mormo nessas espécies.
Por se tratar de uma doença que pode se apresentar de forma crônica e muitas vezes assintomática, elas são importantes fontes de disseminação da doença, pois é um animal aparentemente sadio, que ele é diagnosticado unicamente quando se realiza o exame laboratorial, sendo uma importante fonte de infecção para demais animais. As fontes de infecção e transmissão podem ocorrer por contato direto ou indireto. O contato direto pode ser através da inalação de aerossóis, daqueles animais infectados, pode jogar no ambiente, nos aerossóis, gotículas que contêm a Burkholderia, e contato com secreções nasais e cutâneas, de ferimentos ou com tecidos usados para monta. Ou seja, essas secreções nasais, quando entra em contato com um animal sadio, através das mucosas oral ou nasal, e pode ser também ocular, ocorre esta infecção. Utilização de utensílios na monta que não são desinfectados também pode ocorrer nessa situação. Uma alta densidade, ou seja, aqueles locais onde tem a criação muito próximo do outro e não ter um rigoroso status sanitário da propriedade, pode facilitar essa transmissão. O contato direto aqui pode ter o exemplo aqui do homem, com contato direto através de ferimentos, abrasões na pele, em contato com as secreções de um animal doente, pode ser infectado. O contato direto ocorre principalmente pela ingestão de água e alimentos contaminados. Essa ingestão de água, principalmente naqueles bebedouros e comedouros coletivos, um animal que ele tem a sintomatologia clínica, ou seja, aquele animal que já está realizando a excreção de muco pelas narinas, ao ingerir a água, ele deixa uma grande quantidade de descarga com um agente etiológico. Então, o animal sadio, ao ingerir esta água, que contém essa carga de muco dentro da água, ou se alimentar, ele é infectado por via oral. Outros fatores que favorecem isso são os estábulos, o tipo de estábulos, a idade do animal, alimentação deficiente, tudo isso são fatores que facilita o aparecimento da doença. Animais mais velhos, geralmente imunocomprometidos, eles apresentam a forma crônica mais rápida. O excesso de trabalho que leva um animal a um estresse excessivo pode também ocasionar essa diminuição da imunidade, podendo ocorrer a manifestação dos sinais clínicos. Pode predispor à infecção. Aqui tem um gráfico analisando principalmente a ocorrência, o período no qual o animal tem contato com a bactéria até a apresentação dos sinais clínicos. Geralmente, a forma mais comum no qual ela ocorre é através da ingestão de água e alimentos contaminados. Ao ingerir essa água e alimentos contaminados, esse agente ele se instala nas mucosas orais, causando lesões primárias, principalmente no septo nasal. Posteriormente, ele vai para a mucosa intestinal, onde é absorvido para a corrente sanguínea, onde ocorre uma septicemia, ou seja, a presença do agente etiológico na corrente sanguínea do animal, sendo ele, então, disperso por várias áreas, né? Principalmente a predisposição para a mucosa nasal, várias áreas do organismo, né? Mucosa nasal, que é as narinas, a pele e os pulmões. Podem também ele migrar para a corrente linfática, causando lesões nodulares, ocorrendo aquela famosa íngua chamada. Então, depois do baço, fígado e pele, ela pode ocorrer lesões metastáticas em várias localidades no organismo, sendo mais comum na mucosa nasal, na pele e nos pulmões. Aqui tem uma forma de contato indireto, que predispõe à ocorrência da Burkholderia, que é cavalgadas, onde tem um grande número de animais de propriedades diferentes e com estados sanitários distintos. Então, essa proximidade com esse número grande de animais pode ocorrer tanto contato indireto como contato indireto. Ou seja, animais podem ser infectados nessas situações. Aglomerações facilitam a transmissão da doença. Aqui um exemplo da cavalgada, geralmente se usam bebedouros coletivos, né? Então isso aqui é um risco muito grande para adquirir a doença, é um fator de risco muito elevado
elevado. É aqui um exemplo de um animal que apresenta secreção nasal e ele está ingerindo água num bebedouro coletivo. Ou seja, se esse animal apresentar esse tipo de sinais clínicos, é interessante que você já isole ele e já notifica da PEC de imediato. E nunca adquirir animais sem o atestado clínico negativo, que é um exame que vale por 60 dias, que você só tem, a legislação permite o trânsito apenas para animais que contêm esse exame negativo no estado do Tocantins, e tanto para trânsito intraestadual como interestadual. Aqui o exemplo, né, de um bebedouro coletivo: se o animal apresenta sintomatologia clínica, é um risco para adquirir a doença os demais animais. É um exemplo de comedouro coletivo, e ela pode apresentar de curso agudo, que, como foi falado anteriormente, que quando o animal entra em contato, ele pode apresentar de imediato febre. Quando o agente etiológico entra em contato com o animal, ele pode ocasionar de imediato uma febre alta, o animal geralmente perde o apetite, causando uma anorexia também, ou seja, um emagrecimento. Uma dispneia aguda, ou seja, uma dificuldade respiratória, o animal já pode apresentar, pois ele já se alojou em algumas regiões do aparelho respiratório. O animal pode apresentar tosse, secreção nasal catarro purulenta, amarela esverdeada e viscosa, podendo também ocorrer em casos mais graves, onde há lesão da região nasal, uma secreção nasal mucopurulenta com presença de sangue. Essas secreções elas podem ser tanto bilateral como unilateral, ou seja, sair apenas de um lado da narina ou nas duas narinas. Isso vai depender onde está localizado as lesões. Já ela crônica, o animal, como já foi falado anteriormente, pode aparentar uma boa saúde, mas é um animal que é positivo para morro, um hospedeiro, no qual esse é uma das fontes de infecção de grande importância devido à sua disseminação da doença em todo o rebanho, por apresentar aparentemente uma boa saúde. Geralmente, esses animais são diagnosticados apenas com exame clínico laboratorial. As manifestações febris são temporárias, são aqueles picos de febre que eles vai e voltam, né? O animal apresenta esses picos de febre. Uma magreza, aquele animal que mesmo com uma boa alimentação, com uma boa alimentação, seja com ração, com forrageiro, ele não consegue ganhar peso. Ocorre também edema dos membros, ou seja, inchaço das pernas dos animais. Sempre flexão de membro, aquele animal que não consegue realizar o andar normalmente, ele apresenta uma claudicação, ou seja, dificuldade de andar. Abscessos hepáticos e esplênicos, a presença de abscessos tanto no fígado como no baço, ocorre também nessa situação. A apresentação da forma clínica, clinicamente começa com a febre alta, o animal ele perde o apetite, tem dificuldade respiratória com tosse, e a presença de descarga mucopurulenta sendo sanguinolenta também, como foi descrito anteriormente. Pode apresentar junto a isso também uma descarga ocular, ou seja, no olho pode apresentar a presença de secreções e nódulos da mucosa nasal. Esses nódulos, quando eles aparecem, com o tempo, eles se rompem. Esses nódulos eles se rompem, então ele lesiona ali a pele. Aí, ao cicatrizar, é denominada cicatrização em estrela. O médico veterinário, ao realizar o exame clínico, ao visualizar a mucosa nasal do animal, ele vê que o animal teve uma cicatrização em estrela, que é um sinal clínico bem característico do mormo, quando ocorre essa rompição desses nódulos nas narinas. Aqui está a imagem mostrando uma secreção sanguinolenta bilateral em um animal positivo para mormo. Aqui está a presença de lesões na mucosa. Ao avaliar a mucosa, encontra essa cicatrização em forma de estrela, denominada cicatrização em forma de estrela, em um animal positivo. Aqui é um animal que apresentava um bom score corporal, só que apresentava secreções bilaterais. Se o animal for positivo para mormo, aqui no Tocantins, ele apresentava aparentemente uma boa saúde, mas ao realizar o exame minucioso, detectou esses sinais clínicos dele. Ele foi diagnosticado tanto no exame de triagem como complementar, que a gente vai estar falando posteriormente, como positivo.
A forma pulmonar, normalmente, ela requer vários meses para desenvolver. Primeiro, manifesta através de febre, dispneia, tosse paroxística, que é aquela tosse interrupta, né? Ou com muco, com a presença de muco, ou tosse seca, persistente, acompanhada de dificuldade respiratória. Todos levam a perda progressiva de peso, né? O animal apresenta um animal caquético, magro. Aqui tá uma foto onde apresenta lesões nodulares, né, no pulmão, onde há a presença de nódulos no pulmão e outras lesões na região pulmonar, característica de mormo ao realizar uma necrose do animal positivo. Forma cutânea, ela desenvolve insidiosamente, ou seja, ela demora a apresentar esses sinais clínicos, é uma forma prolongada, mas ela tem uma característica chamada cordão de rosário, né? Que é a presença de nódulos em cadeia. Eles começam a aparecer também no tecido subcutâneo, ao longo do curso linfático das pernas, pescoço, área costal e abdômen ventral. E após a ruptura, ele libera um exudado purulento, amarelo infeccioso. A gente vai estar vendo aqui as lesões da pele características do mormo em animais positivos. Aqui, vários rompimentos, né, dos abscessos tegumentares, ocorrendo posteriormente essas cicatrizes, aqui na região cervical do animal, apresentando o famoso cordão, lesões de pele, e um animal que, além de apresentar lesões de pele, é um animal bastante caquético. Aqui nesse vídeo, a gente vai demonstrar sinais clínicos clássicos de lesões ocasionadas pela burkholderia na pele do animal, na região tegumentar. Vários nódulos em várias regiões do animal, bem característico. Esse vídeo também é do mesmo animal, com um ângulo diferente, no pescoço, a presença de vários nódulos. Então, esse aqui foi um animal diagnosticado positivo para morro. Fatores que favorecem, como eu falei anteriormente, aglomerações de equídeos facilitam bastante a transmissão por ter uma grande quantidade de animais de propriedade diferente e, às vezes, com status sanitário diferente. E, principalmente, devido nesses tipos de evento, ter comedouros e bebedouros coletivos. Não ser aconselhável ter bebedouros e bebedouros coletivos, principalmente nesse tipo de situação. O sistema de criação coletiva, animais que estão muito próximos, em estábulos muito próximos, e não tem um rigor sanitário nesse sistema de criação. Pode favorecer manejo de higiene deficiente, é aquela situação que ele não tem uma desinfecção adequada das traias dos animais, né, especificamente. É interessante que toda vez que usar, higienizar todo o material que é utilizado nos animais, né, no manejo, né, principalmente a traia. O trânsito irregular de equídeos é um dos principais fatores para a disseminação, porque é naquela ocasião que o produtor adquire animais sem saber o status sanitário, de forma irregular, ou seja, para se transitar para qualquer propriedade, pela legislação, é necessário que se tenha um exame negativo para mormo, que tem a validade de 60 dias. E, nesse caso, ocorre muito trânsito de equídeos irregulares. O proprietário compra um animal que não sabe o status sanitário, sem apresentar o exame negativo e de forma irregular, insere na sua propriedade, colocando em risco tanto a saúde dele como demais equídeos que podem ter no seu rebanho. Aqui é um animal positivo, onde foi realizada uma necrópsia para verificar se lesões em pulmões, fígados, baço e em outros órgãos. E, posteriormente, quando é realizada essa necrópsia, com todos os EPIs e cuidados, né, é realizado a incineração desse animal junto com os EPI, porque pode ocorrer, através de animais silvestres, o desinteiro dessas carcaças em ingestão, ocorrendo a disseminação da doença no ambiente. Então, é recomendado, pela legislação, que a gente realize a incineração dessa carcaça, quando o animal é positivo para morro, juntos aos EPIs.
O que fazer quando o equídeo é suspeito? O animal suspeito, ele pode ser, um animal suspeito, ele pode ser notificado de várias formas. Qualquer cidadão, ao verificar um animal, seja proprietário, ou vizinho, ou profissionais da área, ou não, se ele vê um animal apresentando magreza, problemas respiratórios, sinais clínicos de pele, ele pode notificar a DAPEC, né? Também a gente é muito notificado através de laboratórios credenciados, que é aquele exame que o produtor ele realiza com laboratórios médicos veterinários privados, em laboratórios privados, para a realização do trânsito ou para saber o estado sanitário dos animais, que são os exames de triagem, que é a fixação de complemento e o ELIS, que a gente vai estar falando posteriormente. Ao receber essa notificação, ocorre uma visita à propriedade pelo médico veterinário oficial. A partir dali, ele vai fazer um detalhado exames clínicos no rebanho, principalmente no animal suspeito. Dependendo do diagnóstico do médico veterinário, de acordo com a sua avaliação, pode-se realizar coleta de sangue desses animais, onde será realizado o exame laboratorial. E esses laboratórios que realizam é o laboratório oficial do Ministério da Agricultura, nesse tipo de situação. E ao realizar todos esses procedimentos, a propriedade ela é interditada até que se saiam os resultados, positivo ou negativo, dos animais. Então, se for positivo, ela vai continuar interditada até realizado o saneamento, que a gente vai estar falando posteriormente. Se for negativo, a propriedade é desinterditada de imediato. Como identificar o positivo? Então, como eu falei anteriormente, ao realizar um exame de triagem, esse exame de triagem pode ser o ELISA ou fixação de complemento. O fixação de complemento foi substituído pelo ELISA recentemente. O fixação de complemento só vai ser realizado para trânsito de equídeos, para trânsito internacional. Nacionalmente, o trânsito de equídeo vai ser regulamentado pelos testes de ELISA, que tem uma validade de 60 dias. Então, ao realizar esse exame, ou seja, por laboratórios tanto credenciados como pelo NANAGRO, e se esse resultado for de negativo, aí ele vai ser realizado o exame confirmatório, que é o exame complementar confirmatório, que é o Western Blot. O Western Blot, ele pode, se ele deu positivo, a propriedade é considerado foco, ou seja, foi comprovado que tem um animal positivo naquela unidade epidemiológica. Então, vai ocorrer o sacrifício do animal positivo e saneamento da propriedade, foco e investigação dos vínculos epidemiológicos, ou seja, vai ser investigado todos aqueles animais da propriedades vizinhas que são limítrofes ao foco, que possa ter contato com, pode ter tido contato com animal positivo, susceptível, e também o trânsito vai ser verificado os últimos 6 meses de trânsito dos animais dessa propriedade. Ou seja, que se esse animal transitou para 1, 2 ou 3 propriedades, todas essas propriedades serão investigadas como vínculo epidemiológico, coleta de material, exame clínico e coleta de material sanguíneo para a realização da investigação. Então, realizar o sacrifício do animal e o saneamento consiste no sacrifício do animal e 2 exames negativos consecutivos de todos os animais do rebanho, com intervalo de 21 a 30 dias. Mas se posteriormente ao resultado diferente negativo no exame de triagem, o animal for negativo no exame complementar confirmatório, essa propriedade ela é liberada. Ela vai constar nos dados como uma propriedade suspeita e não como foco, como foi dito, explicado anteriormente. Aqui está falando a eliminação dos focos, né? Todo foco de morro deve ser obrigatoriamente eliminado. A realização de eutanásia dos casos confirmados de morro, né? Ela tem que ser eutanasiado no prazo máximo de 15 dias do diagnóstico complementar confirmatório desses animais. Esses animais têm que ser sacrificados, realizada a eutanásia. E a realização de teste de diagnóstico consecutivo de todos os equídeos da unidade epidemiológica, como eu falei anteriormente, com intervalo de 21 a 30 dias entre as colheitas, com prazo máximo de 30 dias para a primeira coleta. E então a propriedade vai ser liberada só quando tiver 2 exames consecutivos negativos. Se no primeiro deu negativo, na primeira coleta da segunda deu positivo, essa propriedade é realizada novamente outro exame iniciando esse procedimento.
só vai ser realizada a desinterdição após 2 exames negativos consecutivos. É realizada a eutanásia, como eu falei anteriormente, o animal é realizado, cavado, uma vala, né, com as medidas adequadas, é incinerado todos os EPI utilizados no morro, por se tratar de uma zoonose, né, de alta gravidade, né, para o ser humano. A gente incinera todo o material que teve contato, né, os EPIs, né, de contato. Depois, uma rigorosa desinfecção das instalações e também é recomendado que seja incinerado toda a traia pessoal daquele animal que foi considerado positivo. Aqui, posteriormente feita a incineração, é realizado o enterro, né, desse animal. Todo é interessante, toda essa parte do enterro, de fazer notificação ao órgão competente ambiental, né, a Naturatins, para que eles realizem a verificação do local adequado do enterro desses animais, para minimizar ao máximo o impacto ambiental. Então, as legislações, a legislação hoje que normatiza o controle, a prevenção e a erradicação do morro, é a Instrução Normativa número 6. Ela é de 16 de janeiro de 2016. Desculpa, de 2018. 16 de janeiro de 2018. Ela, entre outras normas, ela normatiza o controle de trânsito interestadual, sacrifício dos animais positivos, soropositivos, incineração das carcaças, como eu falei anteriormente, a gestão da propriedade, saneamento e sorologia, introduzir os animais no rebanho, desinfecção das instalações, todo o material que teve contato com os animais doentes, e além de todas essas diretrizes, ela vem normatizar o mormo para futuramente o Brasil ser livre do mormo, ou seja, essa doença ser erradicada no nosso território nacional. Então, essa Instrução Normativa, anteriormente era vigorada pela Instrução Normativa 24, de 2004, ela foi substituída por essa de 2018, sendo de grande relevância, principalmente para a erradicação futuramente dessa doença em todo o território nacional, pois o Brasil é um dos únicos países que tem rebanho significativo de equídeos no mundo que ainda ocorre a presença da burkholderia no nosso território, que é a presença da enfermidade mormo. Então, como eu falei anteriormente, a Instrução Normativa 50, ela fala principalmente que é obrigatório a notificação imediata de qualquer caso suspeito. A notificação da suspeita ou ocorrência de doença listada nesse anexo é obrigatório para qualquer cidadão, bem para com todo profissional que atue na área de diagnóstico, ensino ou pesquisa em saúde animal. Ou seja, qualquer animal suspeito de mormo deve ser notificado de imediato à DAPEC. Aqui é um dos números de mormo de quando ela reemergiu, como a gente falou anteriormente, em 1999, teve um pico muito grande até 2002, aí posteriormente ela diminuiu o pico da ocorrência e até 2012 foi ocorrendo novamente, o número de casos foi aumentando no Brasil, até 2017. Né? No Tocantins, o primeiro caso surgiu em 2015, na região sul do estado, então até então Tocantins não tinha registrado nenhum caso, e o total no território nacional do período de 1999 a 2019 contabiliza 2.425 animais com diagnosticado positivo. Então, a ocorrência do mormo, ela ocorreu especificamente no Tocantins, em um muar no município de Formoso do Araguaia. Em 13 de setembro de 2015, ocorreu um resultado positivo no exame confirmatório pelo laboratório oficial. Então, em 3 de setembro de 2015, o Tocantins entrou para a lista dos estados que teve ocorrência do mormo. E desde então, já ocorreu a confirmação de 20 propriedades focos com 38 animais positivos para a doença, mas já foram realizados mais de 3.000 exames investigatórios em todo o rebanho de equídeos do estado do Tocantins e mais de 200 propriedades investigadas, propriedades onde ponderação investigada pela possibilidade da ocorrência do mormo. Em março então, no Tocantins, a gente teve, de 2015 a 2017,
a gente teve essas ocorrências. Então, de 2017 até 2020, não havia ocorrido novos casos no Tocantins, pois uma das medidas preconizadas pelo Ministério da Agricultura para realizar o status de zona livre do mormo para o Estado, um dos pré-requisitos é o Estado não ocorrer durante 3 anos a notificação dessa doença. Então, nesse ano a gente completaria 3 anos, mas infelizmente em janeiro de 2020, janeiro deste ano, 2020, ela reemergiu em nosso estado, na região de Formoso do Araguaia, e posteriormente, após a realização de todos os procedimentos na propriedade e as investigações de todos os vínculos epidemiológicos, a gente atualmente identificou mais um caso de mormo, né? Foi confirmado, além de janeiro, em março, foi notificado esse último caso de mormo. Todas as medidas sanitárias cabíveis, desde o aparecimento do primeiro foco, a ADAPEC vem tomando, né, para prevenir, controlar e a disseminação dessa doença no estado do Tocantins. A gente vem fazendo um trabalho árduo, né, de identificação, investigação de suspeitas, né, um rigoroso controle do trânsito de equídeos, justamente para evitar que essa doença se dissemine, pois nosso objetivo é erradicar essa doença futuramente do nosso território. Então, infelizmente, ela reemergiu no Tocantins em 2020, mas a gente já está tomando todas as medidas cabíveis nesses 2 focos que surgiram e fazendo a realização da investigação de todos os vínculos epidemiológicos. Aqui é os municípios onde ocorreu os focos de mormo, o município que teve mais casos e mais focos foi Formoso do Araguaia, com 28 animais positivos em 16 propriedades. 14 delas já foram saneadas, ou seja, a burkholderia já foi eliminada de 14 propriedades, focos, sendo que essas duas que ainda foram sanear, que estão em processo de saneamento. Os focos que ocorreu neste ano, que a gente ainda está realizando os procedimentos de saneamento dessas propriedades. Mas em breve eu creio que será saneadas. Sandolândia teve 2 propriedades focos, com um número de animais 5 animais positivos, e todas as propriedades foram saneadas. Em Cariri também teve um foco, a propriedade foi saneada em 4 animais positivos. Palmeirante também teve a propriedade foi notificada, o número de animais só foi 1 positivo, a propriedade também já foi saneada. Palmas também teve um caso positivo em uma propriedade e a mesma foi já saneada também. Então, o produtor pergunta: e o que eu devo fazer com o meu cavalo adoecer? Como eu falei anteriormente, de imediato notifique imediatamente, não só o cavalo, né, mas burros, mulas, jumentas, e por aí vai. Todo equídeo, resumindo, todo equídeo, se o animal tiver algum desses sinais clínicos que foi descrito anteriormente, notifique de imediato a unidade local da ADAPEC, e de imediato tome cuidado no manejo desses animais, para não ter contato com as secreções desses animais, isole o animal suspeito e aguarde a chegada do médico veterinário até a propriedade para realizar os procedimentos adequados, no qual ele vai verificar se esse animal realmente é suspeito para mormo. Então, o produtor ou outro cidadão, às vezes tem aquele animal que ele quer fazer uma denúncia anônima e não quer se identificar, ele pode fazer essa denúncia, não se identificar. Às vezes um produtor não quer notificar da PEC, mas o outro produtor ou qualquer outro cidadão, por lei, é obrigatório notificar, porque quem notificar pode estar sujeito a sanções, né, da legislação. Pode fazer essa denúncia através do 0800 63 11 22, realizando denúncia anônima. A ADAPEC também realiza vigilâncias ativas, a ADAPEC, sempre visando o fortalecimento da equidicultura no Tocantins, para evitar a disseminação tanto de doenças que acometem os equídeos, que são, por exemplo, mormo, anemia, influenza, febre do Nilo, entre outros. A ADAPEC tem essas vigilâncias ativas, no qual o médico veterinário ele faz a visita de rotina em propriedades para realizar o exame clínico desses animais.
A notificação pelos laboratórios credenciados, que é uma das grandes fontes de notificação, a maioria, ou seja, a maioria delas vem de notificação de laboratórios credenciais, quando o produtor pede para o médico veterinário da iniciativa privada cadastrada no PNSE e no PESE para realizar o exame exame clínico laboratorial dos seus animais, e esses animais dão positivo no exame de triagem, como eu falei anteriormente, hoje é o exame ELISA. Então, a ADAPEC é notificada desse exame, então esse animal já é isolado de imediato, posteriormente dos outros animais, posteriormente é realizada uma nova coleta para a realização do exame complementar confirmatório, como foi dito anteriormente. E faz a investigação de vínculos quando é detectada a doença, ou seja, daquela propriedade considerada foco. Ações da relevante da ADAPEC, a gente tem uma equipe capacitada com rápida ação para a contenção de possíveis focos, né? Palestras com orientações e com distribuição de material educativo, ministrar especificamente para produtores e orientando sobre o risco da zoonose. A ADAPEC tem esse trabalho de realização de palestras. Hoje, no momento atual, devido à Covid, a gente não está sendo possível mais fazer esse tipo de educação sanitária através de palestras, né, devido às aglomerações, não está sendo permitida no atual momento que vive nosso país e nosso estado. Os trabalhos de investigação de vínculos epidemiológicos para a detecção de possíveis focos, né? A gente trabalha para sempre quando tem um animal suspeito, através de vigilância ativa, notificação passiva, e a gente de imediato faz a investigação de vínculos, né? Intensificação da fiscalização do trânsito de equídeos também, publicação de várias portarias e comunicação imediata à Secretaria de Saúde. Toda vez que é notificado um foco, que a gente confirma o foco no estado do Tocantins, a Secretaria de Saúde é comunicada para que ela realize os trabalhos junto às pessoas que tiveram contato com esses animais, né, por se tratar de uma zoonose de grande importância, que é o morro. Então, a Secretaria de Saúde é comunicada que ela vai fazer esse trabalho junto com as pessoas que tiveram esse contato com o animal. Participação do GEAS, que é o Grupo Especial de Atenção às Enfermidades Emergenciais ou Exóticas no Tocantins, é formado por profissionais de alto gabarito técnico, né? Que no qual ela, ao ser acionada, o GEAS já atua nesses casos de foco, de doenças emergenciais, como, por exemplo, mormo e várias outras enfermidades em outros animais, como a febre aftosa. E todas as unidades da PL 109 municípios têm acesso à lista dos médicos veterinários aptos a coletas, né, que é aqueles médicos veterinários credenciados no PNSE e no PES, né, para que se realize os exames quando o produtor necessita ou quer realizar um trânsito ou que ele quer verificar o status, né, sanitário. Essas listas também se encontram no site da ADAPEC, na internet, acesso para todo e qualquer cidadão, ele pode verificar essa lista com os médicos veterinários, no estado do Tocantins, credenciados, e aqui a gente sempre está capacitando nossa equipe, né, para realizar o melhor trabalho possível, né? A gente sempre está capacitando a nossa equipe. De acompanhamento de foco, a gente tem cuidado de estar acompanhando todos os focos. A publicação de várias notas técnicas, né, quando ocorre uma notificação de morro, essas notas técnicas estão disponíveis na internet, para que o cidadão possa ver a evolução da doença no nosso estado. Devido ao surgimento do morro em 2015, houve várias ações judiciais, no qual houve restrições a aglomerações de equídeos, né? Aqui tem as principais cidades, né? Atualmente não existe nenhuma restrição específica, né, para morro, né? Mas hoje tem as normas e os decretos para não ter aglomeração devido à Covid, né? Outra situação mais relativa ao morro, não, todos esses processos eles foram revistos, né? Orientações ao produtor, nunca utilizar bares, comedores, bebedouros coletivos, principalmente em aglomerações de equídeos, como eventos, né, cavalgadas, leilões e entre outros. E ao detectar os sintomas, isolar o animal e comunicar imediatamente à DAPEC, não fazer o uso compartilhado de cabrestos, arreios e realização completa das infecções de baia. Fornecer alimentação e mineralização adequada, exigir exame negativo para morro na compra de novos animais, realizar quarentena para animais recém-adquiridos. Essas são as principais orientações.
Então, o que eu queria, é, o que eu queria mostrar para vocês sobre o morro que eu tinha que falar era isso. Eu agradeço a atenção de cada um e desejo uma boa feira Agrotins para todos. Estou à disposição, sempre que precisar, estou na DAPEC à disposição para atender. E eu gostaria de deixar essa frase: nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Uma boa Agrotins a todos, espero que tenham passado essas informações de forma clara. Qualquer dúvida, estou à disposição para atender vocês. Aqui estão os meus contatos na DAPEC, e-mail e telefone. E agradeço. Muito obrigado pela atenção e uma boa feira a todos. Tchau, tchau.